Olá, pessoal. Muita paz a todos, muita luz. Dando sequência, então, ao nosso seminário sobre os extraterrestres, hoje nós vamos falar de onde eles vêm e onde eles moram. Tá ok? Bom, para nós conversarmos sobre isso, para dar uma ideia para vocês sobre isso, eu vou contar uma história, nós vamos fazer uma ideia aqui para que vocês possam entender que, na realidade, quem são os ETs e o que a gente chama de graus de liberdade. Tá? O ser humano aqui na Terra, ele tem apenas 2 graus de liberdade. O que significa isso? Ele vive na superfície do planeta, ok? Ele vive na superfície do planeta, então, ou seja, ele vive no plano, ou seja, XY, tá? Ok? Então ele tem 2 graus de liberdade, tá? Já um ser que mora no oceano, ele tem 3 graus de liberdade, tá? Ele pode andar em 3, que a gente chama em 3 dimensões. Ele pode ir para cima, para baixo, para os lados, para todo lado. Ele tem graus de liberdade, ele vive neste ambiente. Exato, quem tem asa também, né? Quem tem asas também tem 3 graus de liberdade, tá ok? Então, são seres que poderiam construir, né? Da mesma forma que uma águia, por exemplo, constrói o seu ninho lá no ponta da rocha, onde não tem acesso, estrada, não tem nada, mas para ela não tem problema nenhum, porque ela está na 3ª dimensão, ela voa, ela chega lá com facilidade, né? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: quando um ser humano, nós, por exemplo, nós, você não pode entender o ET olhando para nós, vai dar tudo errado, tá? Inclusive em termos de origem, em termos de onde vivem, graus de liberdade e tudo mais. Então, veja bem, quando você tem o corpo físico, na época antiga, quando não havia tecnologia nenhuma, o meio de transporte mais eficiente que nós tínhamos era um cavalo, por exemplo. Veja bem, uma viagem de 100 quilômetros, né, uma viagem de 150 quilômetros, por exemplo, Limeira a São Paulo, São Paulo-Rio, demorava semanas. Você está entendendo? Demorava semanas para você fazer uma viagem de São Paulo-Rio. Subir na serra, aquela coisa. E muita gente, a maior parte das pessoas, vivia uma vida inteira. Olha, presta atenção, uma vida inteira na Terra. E o máximo que ela se afastava da sua casa era 50 quilômetros, 100 quilômetros no máximo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, a vida dela inteira, ela vivia em torno de uma realidade muito restrita. Né? Ok? Só algumas outras pessoas que se aventuravam nos oceanos, tal, mas demorava meses para atravessar o oceano, chegar na Europa, chegar em outros lugares. Né? Muito bem. Aí com o advento, né, da tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia, dos carros, dos aviões, né, dos trens, esse grau de liberdade foi aumentando. As cidades foram crescendo e aquela velha história, o ser humano passou a ter, né, um grau de liberdade maior. Por exemplo, eu podia, né, jantar numa cidade e no dia seguinte tomar café de manhã em outra, que fica a 1000 quilômetros de distância. Às vezes era possível o cara pegar um Concorde, por exemplo. Concorde fazia 3 horas, né? Cruzava 3 horas o oceano. Então ele tomava café de manhã em Nova York e jantava na França, em Paris. Você está me entendendo? Então, à medida que a ciência e a tecnologia vai aumentando, os graus de liberdade vão possibilitando que você tenha uma ampliação maior de onde você vai viver, onde você vai existir. Tá? Muito bem. Vamos supor que nós vamos atingir uma tecnologia muito avançada na Terra e nós vamos passar a ter um governo comum. O único governo planetário, vamos pensar assim, na era da luz. E nós vamos ter uma capacidade de teleporte. Por exemplo, qualquer cidade, você entra lá, escolhe para onde você quer ir, em questão de segundos, você se transporta para qualquer parte do planeta. Ou seja,
Você nunca mais vai ficar limitado a um único lugar. Você pode estar a qualquer momento, em qualquer parte do planeta e ali existir, ali morar, passar um tempo em Japão, uma semana no Japão, uma semana em Washington, uma semana nos Estados Unidos, sabe? E assim, né? Vim para Limeira, ficar uns dias em São Tomé. Agora vamos pensar no que acontece com você depois da sua morte. Quando este corpo físico, que é o que atrapalha muito esse nosso grau de liberdade, ele deixa de existir. Imagine o espírito. O espírito, ele pode viver em 3 graus de liberdade. O espírito pode flutuar, ele pode voar como um pássaro. Imagine a sensação de liberdade e a sensação de leveza que você tem após a morte, quando você percebe que você pode voar sobre as casas, você pode flutuar, né? Sem precisar ônibus, carro, né? Tecnologia. Às vezes só você pode se deslocar. E você pode aprender a se deslocar com você mesmo, né? Você pode viajar pelo planeta inteiro, agora, rapidamente. O corpo astral, dá pra gente fazer uma viagem muito rápida. Em 15, 20 minutos, 30 minutos, você está do outro lado do planeta. Tá ok? Então, veja bem, um espírito com um pouco de sabedoria, não um espírito umbralino, denso, que fica preso aqui, mas espíritos com um pouco mais grau de sabedoria, ele já não é mais um cidadão brasileiro, restrito a morar no Brasil e a ficar preso pelas leis. Ele pode viver em qualquer parte da Terra que ele quiser. Ok? Muito bem. Agora nós vamos falar no seguinte. Vamos pensar aqui na Terra. Então, enquanto você está carregando um corpo físico, material, você tem vários graus de aprisionamento. Você tem mesmo grau de liberdade. Você está preso à Terra. Ó, essa gravidade te prende como uma corrente. Ela te amarra à superfície. Ó, tem a Lua, tem a existência. Você não pode ir para lá. Você não consegue ir. Você está amarrado. Até o teu corpo astral está amarrado nesse corpo físico. Está preso ao corpo físico. Então é uma forma. O corpo passa a ser aquela bola de ferro que o prisioneiro tem na cadeia. Sabe que ele fica arrastando aquelas bolas de ferro? Né? Antiga. Então, eu vou conversar com vocês a respeito disso. Então, um espírito, né, que habite essa dimensão, um espírito que habite essa dimensão, estou falando de ET, estou falando de espírito. Um espírito que habite esta dimensão, veja bem, eu vou falar para vocês o que é um ascensionado. Só para dar uma dica. Então, um ascensionado, a gente chama de um espírito liberto. Liberto da lei do karma. Se ele está liberto da lei do karma, ele não está mais preso às leis densas. Ele é um espírito aqui. Então, esse espírito agora, ele pode ir para a Lua, ele pode visitar outros mundos na galáxia, tá? Então, esse espírito liberto, né? Ele pode viajar pela galáxia. Claro que usando as tecnologias, né? Claro que usando as tecnologias que nós chamamos da Federação. Então, esse ser, ele pode muito bem, né, estar
Aí, olha que interessante. Olha que interessante. Se vocês se lembrarem do filme Star Trek, Jornada nas Estrelas, quando a nave Enterprise ela sai em missão, ela fica 5, 6 anos, até 10 anos sem voltar para a Terra. E durante todo esse tempo, né, eles ficam em vários lugares, vários planetas. E é interessante que quando eles tiram férias, eles tiram umas férias lá de 30 dias, eles não voltam para a Terra. Eles escolhem, às vezes, uma base estelar para passar as férias, escolhem um planeta, né, habitado, planeta bonito, eles vão lá passar as férias naquele planeta. Então veja bem, a pergunta é, aonde você mora? De onde você é? Quando você atinge esse grau, você não tem uma origem planetária mais. Você não tem um lar. O planeta não é o seu lar, a Terra não é o seu lar. O seu lar passa a ser a galáxia e o universo. Eu escolho, da mesma forma que eu escolhi, vou passar uma semana em Paris, vou passar uma semana em Londres, agora vou passar uma semana em Nova York. Eu vou escolher, eu vou passar um mês, né, lá em Orion, depois eu vou para Arcturus, depois eu vou lá para não sei para onde, vou para o centro da galáxia, sabe? Você não tem mais uma obrigação de estar e ficar preso a um planeta, a uma raça específica. Você é um ser totalmente livre para viver a existência no universo. Tá? Então, é por isso que eu digo para vocês que quando você pergunta para um extraterrestre de onde eles vêm, onde eles moram, que planeta que eles moram, eles vão dar risada. Eles não moram mais em planeta nenhum. Eles nunca se originaram de um planeta. Assim como nós não somos originados da Terra. O nosso espírito está vivendo uma experiência aqui. Você não pode falar que você é um terráqueo, que você nasceu na Terra, que seu planeta é a Terra. Isso é um erro existencial muito grande. Depois que você acordar, você vai ver que teu espírito chegou na Terra para viver uma experiência, vindo de outros projetos na galáxia. Então, dessa mesma maneira, você vai aprender que você e todos nós que estamos aqui, estamos de passagem na Terra. E nós nunca tivemos um verdadeiro planeta nosso, onde moramos definitivamente. E vamos retornar à nossa casa, ao nosso lar. Não. Não existe um nosso lar. Tá? O espírito, ele é gerado nas dimensões mais elevadas do universo. E ele vai adensando-se e vivendo em níveis cada vez mais densos da matéria no universo. E, após vivenciar essas experiências, eles começam a ascensionar e voltar aos níveis mais superiores. E quando você está lá, o universo inteiro, a galáxia inteira é o seu lar, é a sua casa. Eu posso escolher estar num planeta, eu posso escolher passar um ano no planeta, eu posso escolher passar 2 anos em outro planeta, e assim por diante. Eu não tenho mais um planeta, eu nunca tive um planeta de origem. É como se eu tivesse o universo inteiro para estudar, para aprender, para evoluir, para crescer. Ok? Isso é a federação. É a hora que você atinge um nível de consciência e um nível de experimentação, onde você é totalmente livre apenas para buscar o conhecimento. E o nosso espírito está na Terra vivendo uma experiência de buscar o conhecimento. Tá? Vocês entenderam? Vocês entenderam que a pior bobagem é você perguntar de qual planeta você é para o ET? Ele nunca vai te responder. Ele vai responder porque ele sabe que você é burro, né? Que nós somos burros nesse conhecimento. Ele vai falar, vim de Vênus, vim de não sei da onde. Mas é tudo mentira. É tudo mentira. Depois que você evolui, você aprende, né, que não é bem assim. Eu também fui aprendendo isso. Né? Eu também fui aprendendo dessa forma. Eu achava que os ETs eram de origem planetária. Mas quando eu evoluí na minha consciência, na minha própria natureza, fui questionando todas essas questões, eu pude aprender que tudo é muito diferente. É que nós temos que ter uma capacidade muito avançada de consciência para entender a natureza dos ETs.
E aonde eles vivem, de onde eles vêm. Tá? Então, a morada planetária já não tem mais sentido para os extraterrestres. E é interessante que você tem um seriado do Comandante Picard, presta atenção. Tem um seriado do Comandante Picard, é só sobre ele, tá? E aí, cara, ele tá bem velhinho, né? E aí ele sai fazer uma viagem na galáxia e tem um casal que era a empática da Enterprise na época dele, né? Mas o capitão dele, o subcapitão, né? Que ele era o capitão e tem o sub, né? E eles se casaram, entendeu? Eles tinham um romance. E é muito engraçado que eles tiveram um filho depois e eles não moram na Terra. Eles moram num outro planeta. E aí o Capitão Picard vai visitá-lo nesse outro planeta. Então veja, olha que interessante. Um terráqueo cruzou, por exemplo, não, um terráqueo ele casou com uma outra raça, que ela é betazona, né? Ela é uma série beta, que é de um outro planeta. Eles se casaram, tiveram um filho, que era uma menina, e estavam vivendo num outro planeta, que não é nenhum planeta dos dois, entendeu? Entendeu? Então, vocês estão entendendo qual que é o grau de liberdade? Para quem avança em ciência e tecnologia? Hã? Então, essa criança seria o quê? Qual planeta? Não tem planeta mais de origem. Né? Você pode estar em qualquer planeta, mas você não é originário daquele planeta. Tá? E é interessante que a ficção científica já mostra isso com bastante clareza. Não é tão difícil você elevar suas ideias para entender que a natureza é extraterrestre, avançada. Ela é, além de ser extrafísica, eles vão viver em dimensões superiores, não mais em dimensões materiais. Tá? Porque quanto mais você sobe, mais é o teu grau de liberdade. Certo? Viver usando um corpo, na matéria. Porra, eu não consigo ir nem daqui para São Paulo. Se eu não tiver um transporte, uma tecnologia, certo? Agora, se eu morro, não tenho corpo físico, pô, é muito fácil me deslocar, já vou e tal. É outro grau de liberdade. E se você estiver nos planos mais superiores, seu grau de liberdade é ainda maior. Porque a sua matéria é muito mais sutil. Então você é muito mais livre, né? Para fazer uma série de coisas que você não poderia arrastando esses corpos mais densos. Né? Tem perguntas, Luna? Vamos conversar com o pessoal. Aquele ônibus retratado no livro Nosso Lar pode ser classificado como uma espécie de nave extraterrestre, mesmo não operando no plano físico? Pode. A pergunta é, onde ela foi fabricada? Será que foi fabricada aqui na Terra ou foi trazida de fora? Será que ela é uma tecnologia aqui ou é uma tecnologia transportada por inteligências mais avançadas para ser utilizada no plano astral da Terra? Essa é a pergunta. Né? Por que você não pega um guia espiritual no centro espírita, aperta ele na parede e fala, ó, escuta aqui, me dá essa informação. A tecnologia dos ônibus lá, vem da onde? É fabricada onde? Tem fábrica de ônibus no astral? Fábrica da Mercedes no astral? Quero saber o mecânico, o engenheiro, essas coisas todas. Né? Atualmente, existem quantos portais abertos na Terra? Com a chegada da nova era, a tendência é se abrirem novos portais, ou seja, fecharem os atuais? Eu não entendo o que vocês inventam, esses esotéricos que ficam inventando essa porra de portal. Desculpa eu falar assim, tá? Vocês ficam inventando essa porra de portal 1111, portal não sei o que, 1213, vai fechar um, vai abrir outro. Isso é tudo pra mim. Vocês me desculpem, mas isso não passa de uma grande bobagem, tá? Entendeu? A ciência avançada dos planos superiores não precisam disso. Eles têm a tecnologia deles, eles abrem e fecham só para se transportar. Você está entendendo? Não tem que, agora vamos abrir portal, vai acontecer isso. Agora vamos abrir. Não existe, não é assim que funciona. Eu não sei de onde vocês têm tirado essas informações na cabeça. Né? Eu sou físico. Você acha que eu não fico conversando com os ETs, com os espíritos, sobre ciência, sobre física, sobre toda essa tecnologia? Né? Então, na verdade, todo projeto que está no astral, por exemplo, tem uma base operacional no astral que fica lá em cima.
onde tem um intercâmbio interestelar, as naves chegam e partem como se fosse um aeroporto. E é muito corrida, é uma atrás da outra. O tráfego é muito intenso de naves extraterrestres, mas são naves muito grandes. Naves de 500 metros, naves de 1 quilômetro, naves de 3 quilômetros, transportando milhares de pessoas, equipamento. E a tecnologia é delas. Elas abrem os portais, elas se comunicam com a galáxia. Você está entendendo? E outra, existe tecnologia de portais, mas entre os planos. Eu posso abrir um plano aqui, o ET aparecer aqui para mim, vir conversar comigo e ir para o portal. Não tem nave, não tem nada. Mas isso, eles abrem e fecham a hora que querem. Tá? Não é uma coisa, e agora vai abrir tal portal, então vai acontecer isso no mundo. Isso é bobagem, isso nunca existiu assim. Eles nunca fazem isso. Tá? É uma tecnologia operacional diária deles. É comum, é muito comum isso lá para eles. Eles se transportarem de um lado para o outro através de uma tecnologia que a gente chama de portais. Né? Eu não entendo. Uma vez eu fui convidado por um grupo, né? Isso faz mais de 30 anos atrás, porque vamos abrir, era no dia 11/11 ainda, sabe? Aquela portal 11/11, porque vai abrir o portal, vai mudar tudo. Caralho, eu cheguei lá e eu não via bosta nenhuma. Os espíritos olhavam para mim, eu falava, cadê o portal? Eles olhavam para mim, coçavam a cabeça, meus amigos, né? Era tudo falso, era tudo uma grande ilusão, você está entendendo? Eu nunca consegui, eu com muito respeito que eu tinha as pessoas, eu fiquei na minha, fiquei quietinho, fiquei brigando e questionando, né? Um monte de ritual, porque vai abrir o portal, porque agora vai acontecer tal coisa. Sim, então porque o portal está abrindo, puta que pariu, sabe? Eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu falava, sabe? Com todo o respeito que eu tinha por aquelas pessoas, por isso que naquele momento eu nunca falei, deixei cada um eles viver a sua... Mas não era a minha experiência, então a minha experiência eu estava vendo a coisa de outro ângulo. Eu estava conversando com os ETs, né? Os ETs olhavam para mim e falavam, o próprio ET falava, não me ponha nessa. O próprio ET falou, não tem nada a ver com isso. Então, é muito difícil quando a gente não entende realmente como que acontece lá, com as tecnologias operadas, que são operadas lá em cima, em níveis superiores. A gente faz um monte de confusão aqui. É normal. Né? Professor, perdoe se a forma de falar estiver errada. O senhor conhece Skinwalker Rush, do milionário Robert Bigelow? Na sua opinião, o que aconteceu por lá? Não sei. Você sabe o que acontece? Eu não assisti esse treco ainda. Me mandaram esse vídeo que tá passando no History Channel, né? É uma fazenda onde acontecem 1000 fenômenos paranormais, 1000 coisas. Eu prometo que eu vou assistir e depois a gente pode comentar a respeito, tá? Você tá entendendo? Mas é tipo uma fazenda assim, que apareceu Tebilu lá dos caras, a mesma coisa. Vamos ver. Deixa eu tentar assistir primeiro para ter uma informação. Senão eu vou falar bobagem para vocês, tá? Considerando que os ETs dos quais estamos falando são espíritos evoluídos, qual seria a melhor explicação técnica para se eles se apresentarem? Tamanho distintos, por exemplo, de 1 a 6 metros? Veja bem. Vamos pegar um ser que está aqui em cima. Né? Quando eles vão descer a universos densos, eles precisam de roupas, eles precisam vestir roupas. Essas roupas são roupas puramente operacionais. Né? Eu pergunto para vocês, quanto tipo diferente de roupa existe para a gente descer no fundo do mar? Vocês estão entendendo? Não existe uma única roupa. Né? Cada empresa fabrica um modelo, hoje tem um modelinho mais moderno, né? Tem uma corzinha diferente, hoje tem neoprene, aquela toda frescura. Você está entendendo? Então, cada época e cada momento você pode usar uma manifestação diferente aqui. Você está entendendo? Sacou? É igual modelo de nave extraterrestre. Quantos modelos de nave tem? Tem Fusqueta, tem 2001, tem o último ano, né? Tem aquele 1930, tem o UFO 1947, né? A gente fala, mas é assim, cara. O cara vai usar um corpo para se manifestar aqui, que é apenas um veículo operacional de manifestação em universo denso. Ele pode escolher qualquer modelo, né? Por isso, quer ver que coisa interessante? No próprio filme Avatar,
eles foram numa lua, na verdade era uma lua de um planeta gigante, tipo um planeta Júpiter lá, sabe? Inclusive ficava no céu lá, né? E os caras que moravam. Como é que era o nome do planeta do Avatar mesmo? Puta, agora. Procura aí qual que era o nome do planeta do filme Avatar. Pra mim não falar bobagem aqui, né? Mas ele não era um planeta, ele era uma lua. Uma lua de um planeta gigante, tipo Júpiter, né? E tinha uma atmosfera e tal. Só que veja bem, os seres humanos não podiam respirar naquela atmosfera. Ela tinha uma certa toxicidade para o ser humano, né? Pandora. Isso, Pandora. Né? Planeta Pandora, né? Lua Polimera. Não, agora não, né? Bom, só para uma questão técnica. Foi constelação de Alfa Centauro? Então tá bom, tá bom, tá bom. Eu nem lembrava disso. Né? Alfa Centauro é bem pertinho de nós aqui, tá? É a estrela mais próxima da Terra. Bom, então, chega lá, tem um sistema. Aí vocês vão ver o seguinte: o veículo de manifestação naquela Lua era um veículo biológico adaptável ao ecossistema daquele planeta. Então você vê, o cara tinha 2,5 metros de altura. Você lembra? Os corpos dos ETs, eles eram muito altos. Tinha o rabo, pele azul, né? Por exemplo, o fenômeno humano, fora os outros animais que tinham lá, né? Mas você vê que quando o ser humano foi fazer aquele transporte, né, de mente, de consciência para o corpo extraterrestre, o cara era paralítico. Vocês lembram? Que o cara era paralítico? Então a roupa dele era paralítica. Quando ele transferiu a consciência para uma outra roupa, que era perfeita e adaptável àquele ecossistema, porra, ele saiu correndo. A primeira coisa que ele quis fazer, você viu? Ele foi sair correndo, saiu correndo com aquela felicidade de correr, né? De ter todo um grau de liberdade que ele não tinha, porque ele andava em cadeira de roda, né? Então isso que eu quero que vocês entendam, né? Quando um ser que está lá naquela dimensão, ele tem graus de liberdade que você não imagina. Então quando ele vai descer, ele vai escolher um corpo adaptável aonde ele vai se manifestar. Ok? Né? Imagine você se nós estivéssemos num planeta onde a gravidade fosse o dobro da nossa. A massa do planeta Terra fosse o dobro. Então tudo seria mais complicado, vocês sabiam disso? Porque a nossa atmosfera seria muito densa. E os nossos corpos seriam muito pesados. Imagine um corpo como o meu pesando 150 quilos. Né? Porque o G dobra, né? A minha massa é a mesma. A massa não muda, mas o peso muda. Porque o peso é M vezes G. Se eu peso 2G, eu vou pesar o dobro. Então eu tenho que ter músculos mais fortes, eu tenho que ter um corpo, um pulmão, um coração, tudo uma estrutura diferente para eu viver nesse planeta que é o dobro G. Entendeu? Então os corpos têm que ser projetados de acordo com as condições do planeta que eu vou usar. Então, por isso que ele não pode ser sempre o mesmo tamanho, mesmo bonitinho. Chega que ele não anda. Certo? Tá? Então é assim que funciona. Né? Você poderia contar fofoca dos ETs? Mas que fofoca. Né? Eu não sou fofoqueiro, pelo menos, né? Mas tem muitas coisas engraçadas dele, muitas coisas que eles brincam comigo, que eles brincam com a gente. Eles são muito divertidos, principalmente os Greys. Os Greys são muito divertidos. Não só os Greys são muito divertidos, mas os grandes também. Né? E eles aprontam comigo, tiram sarro de mim, gozam de mim. Vocês não têm noção que eles aprontaram já comigo. Eu tenho um amigo que ele chama Kelpsius. Né? Ele tem 2,5 metros de altura. Né? E ele gosta de aprontar, tirar sarro comigo. Né? Eles são humanos assim, né? Eles tratam a gente como... Eles não tratam a gente como uma raça inferior, assim, não. Eles têm o maior respeito, o maior carinho pela gente, eles brincam com a gente também, né? Dão risada, né? Aprontam, né? Faz pegadinha. Assusta você de vez em quando. Né? Eles assustam. É correto a classificação dos extraterrestres em linhagens do tipos pleiadianos, reptilianos,
felianos, dracolianos, insectoides e etc. Ou essa classificação é Ó, a nossa estereotipada? ciência, isso faz parte da nossa ciência chamada cartesiana, né? A partir do momento que nós desenvolvemos uma visão de mundo cartesiano, principalmente pelas leis a ciência nossa ela passou a ser uma ciência classificatória, rotulatória, divisória, ela divide tudo. Por isso, a nossa medicina, por exemplo, é uma medicina de partes, né? É o médico da garganta, é o médico do coração, é o médico do rim, é o médico do estômago, é o médico da bunda, é o médico da pele, é o médico do cérebro, é o médico da consciência. O ser humano foi todo dividido e classificado e rotulado, né? Ninguém consegue enxergar o ser humano como uma única entidade e tratar o ser humano como um todo, que a gente chama de uma medicina holística, uma medicina mais globalista. Não, o nosso mundo está totalmente dividido e tudo está dividido. As pessoas tratam partes, tratam pedaços, cuidam de partes e pedaços, né? Então, da mesma forma, nós olhamos o universo e classificamos, né? Da mesma forma que classifica o inseto, cachorro, gato, tá? Você começa a querer classificar os ETs também. Você não consegue ver a unidade nas coisas. Você não consegue ver a integração, uníssona do espírito, da alma. Vocês classificam as roupas, mas as roupas são veículos perecíveis que morrem, desintegram, não é o ser. A nossa roupa não é o ser. Vamos supor que hoje eu nasço negro, amanhã eu nasço japonês. Vocês não podem me classificar por a minha roupa, eu não sou negro nem japonês. Na condição maior, eu sou um espírito completamente diferente disso. Mas vocês estão olhando só a minha roupa. Estão julgando pela minha roupa. Então é a mesma coisa quando você vai olhar um reptiliano, um insetoide, um grey, um humano, um pleiadiano. Né? Isso é uma forma muito primitiva. Isso vem da nossa ciência. A nossa ciência ela é muito primitiva, classificatória e divisória. Ela divide tudo, ao invés de integrar as coisas. Como são os ETs no mundo dos animais? Eles são evoluídos como os mais avançados? Você tem que fazer o seguinte. Você fez a pergunta errada. Como são? Você tem que fazer a seguinte pergunta. Você quer saber como são os animais em outros planetas ou como vivem os animais aqui em cima, nessas dimensões? Essa é outra história. Que os animais, eles são espíritos também e como tais, eles também ascensionam. Então vamos fazer a pergunta corretamente. Como é os animais no mundo dos ETs? Não, então, o mundo dos ETs é aqui em cima, tá? Não existe planetas dos ETs, tá? Todos os ETs são ascensionados. Né? Todos os espíritos ascensionados têm graus de liberdade no universo. Vocês têm que entender o seguinte, que os animais aqui na Terra, a raça dos gatos, quando eles evoluem, eles ascensionam, se tornam seres conscientes e sancientes aqui nessa dimensão. Eles não são mais animais aqui. Eles são uma outra coisa, eles estão avançados, evoluem. Assim como nós, quando a gente ascensiona, eu não sou mais humano do jeito que eu penso aqui. Certo? Então você tem que sempre pensar numa consciência que está dentro de um gato, de um cachorro, dos animais. Tem uma consciência. Um enxame de abelha é uma consciência. Aqui era a alma grupal. Então, como essa alma estaria se comportando num plano superior lá em cima? Ah, ela não é mais abelha. Ela não é mais um animal. Ela é uma outra coisa. Ela é um outro ser lá. Tá? Que calou de uma experiência planetária, eu me manifestar, dividindo a minha alma grupal em vários seres e tornei um enxame de abelha. Tornei um enxame de formiga. Né? Uma colônia de formiga, uma colônia de... Né? Uma colônia de peixes no oceano. Mas a partir do momento que meu espírito ascensiona, eu não sou mais essas coisas. Sou outra coisa. Os mestres ascensionados podem estar envolvidos em vários projetos cosmos? Nós temos, na semana que vem, nós vamos ter um curso especial sobre os extraterrestres e a fraternidade branca. Aí nós vamos conseguir conversar muito bem mesmo, quem são esses mestres ascensos, quem são essas nomenclaturas, o que é a fraternidade branca mesmo, né? Independente da versão teosófica, a teosofia tem uma versão para a fraternidade branca, né? Mas é a versão dela, né? A mesma coisa que os ocidentes dão uma visão dos ETs, uma versão do que é o ET.
Eu tenho uma visão completamente diferente dos ETs, que é a casuística que o pessoal tem dos ETs. E eu também tenho uma visão diferente dos animais. Né? Todos nós que estamos aqui somos colegas de escola. Né? Por isso que eu adoro os cuidar dos animais, eu adoro conviver com eles, porque eles precisam da gente, assim como nós precisamos deles também. É uma relação mútua. É verdade que aqueles que não conseguirem ascender nessa encarnação, na próxima, serão enviados a um planeta mais atrasado que a Terra, estando a última chance antes da Era da Luz? Pode ser. Pode ser. Isso é uma operação muito comum na galáxia. Espíritos que têm uma carga kármica muito, muito grande, eles serem transmigrados de mundos quando o mundo está num período de transição para estados mais avançados, estados mais elevados de consciência. Quando o espírito não pode continuar neste meio, eles são transmigrados para mundos onde eles continuarão sua experiência com a sua densidade karma. O planeta Terra será um planeta onde somente espíritos com pouco karma, muito pouco karma, serão aceitos para a nova era. Os extraterrestres dormem nas naves e depois eles vão passear e trabalhar nas missões? Então, será que eles dormem? O que é dormir? Vocês perceberam que dormir é uma questão biológica? Será que o espírito dorme? Ele tem a necessidade de dormir também? Né? Será que não é o corpo que foi projetado com uma necessidade de dormir para o espírito sair dele? Vamos pensar no seguinte. Né? Vamos pensar no seguinte. Eu deito na minha cama e durmo. Mas o ato de dormir não é a saída do corpo astral do corpo físico. Mas será que o corpo astral fica também parado lá e dormindo? Ou o corpo astral vai agitar, vai a noite inteira na gandaia, vai fuçar no plano astral, e depois volta para o corpo. Então, teoricamente, se você fosse um grande paranormal, você nunca dormiria. Porque assim que você deitasse na cama, você sairia do corpo consciente e ia viver fora da matéria. O seu corpo está dormindo. Mas o seu espírito praticamente, ele vivenciaria, estaria acordado 24 horas. Ele não dormiria. O padrão de consciência não seria perdido. Então será que lá em cima não é assim? As pessoas podem parar, dar uma descansada, dar uma relaxada, mas não no sentido de dormir. Talvez não haja necessidade de dormir. Do ponto de vista das leis da física, é possível o fenômeno do teletransporte, tal como do Star Trek, que ultrapassa os limites de um planeta? É possível, mas não é sob a mesma lei. O teleporte não é um teleporte de desintegração de matéria como eles fazem lá na Enterprise. É uma outra coisa, é salto quântico, é tipo de portal. Você cria um portal, transporta o cara. Você não desintegra ele, transforma ele em radiação e transmite, tá? Então esse é um erro teórico só da Enterprise. Na verdade, a gente não é um teletransporte. A palavra não é essa utilizada pelos ETs. Os ETs apenas utilizam a palavra transporte, sem o tele, certo? Tá? Existe uma tecnologia. Ela abre o portal, você atravessa, sai lá dentro da nave, sai onde quiser. Você está entendendo? Então, não é como se fosse um teleporte, né? Você está lá, é como, mas não é. Não tem teleportagem. Eu estou lá, aperto alguma coisa no meu cinto, sou sugado. Né? A Enterprise é o seguinte, a Enterprise eles têm um marcador, eles chamam de marcador de teleporte. Tá? Eles têm um sinal, né? O teleporte acha ele onde ele estiver. Ele pode estar até numa caverna lá no planeta, os caras transportam ele da caverna para a nave. Mas só que o sistema é o seguinte, desintegra, né? E transporta por raio de luz. Né? Mas se não tiver por onde o raio de luz passar? Né? Se não tiver por onde o sinal de rádio passar? Tiver um acoplamento quântico, o cara não sai, mesmo o teleporte não sai dali. Ou seja, o teleporte não tem acesso. Então, na verdade, os transportes dele, vamos chamar de transporte quântico, é muito mais interessante. Alguma coisa acontece que eu mudo de dimensão rapidinho e sou sugado, sou transportado por um portal. É como se o portal
eu puxo, me sugasse. Eu sou puxado. Só que eu não sinto esse tranco. Eu sou puxado, daqui a pouco eu apareço, já estou dentro da nave, lá e saio andando, uma boa. Né? Então, mais ou menos assim que funciona. Não é teleporte. O funcionamento do teleporte da Enterprise é assim. Imagine, é uma loucura isso, né? Os cientistas não entendem, igual o problema da mosca, lá da filme da mosca, o cara fez o teleporte, entrou uma mosca no meio, misturou o gene da mosca, a puta zona, na hora que integrou, o cara virou aquele monstro do outro lado. Né? O filme chama Mosca, que é o primeiro teleporte que o cara inventou, né? Ele entra numa câmera, né? E é transportado e reintegra na outra câmera, né? Certo? É isso. Só que é o seguinte, no dia que ele foi fazer a experiência com ele mesmo, entrou uma mosca voando dentro do teleporte. E aí a máquina transportou os dois, mas na hora de juntar, ele misturou os DNA da mosca com o ser humano. Aí vai dar aquele monstro, depois você vai desenvolvendo, vai dando aquela. O cara vai crescer, o cara vira uma mosca gigante. Por isso que eu filme chamar Mosca. Né? Então, é claro que, né, é até como uma operação impossível você pegar todos os átomos do corpo, todas as moléculas que tem no lugar certinho, transportar sem perder nenhum sinal e reintegrar isso no mesmo lugar certinho onde estava, sem erro, sem nada. Cara, né, vai que o nego erra o negócio, põe o pigolim no meio da testa, dá uma zebra desgraçada. Vira unicórnio. Né, dá falha no computador, né? Ixi, dá uma zebra desgraçada. É claro que eles não fazem isso. E, inclusive, nós cientistas, nós não acreditamos num teleporte de matéria desse jeito. Né? É uma das coisas da Enterprise que a gente não aceita. Quanto aos graus de liberdade, não é correto afirmar que todos os extraterrestres da Via Láctea estão restritos aos limites de espaços temporais dessa galáxia? Não, não. À medida que você cria uma forma de transporte avançada, entre uma galáxia e outra, a distância é a mesma. Entre daqui dentro da galáxia. A gente pode fazer um transporte intergaláctico em questão de minutos. Já estão indo na galáxia de Andrômeda. Não tem diferença nenhuma. Né? Pode uma lua do sistema solar ter civilização física? Não entendi o que você falou. Fala de novo. Pode uma lua de um sistema solar ter uma civilização física? Pode. Por exemplo, se é que Júpiter está muito longe do Sol. Se Júpiter estivesse mais próximo do Sol, as luas de Júpiter poderiam receber uma quantidade de energia do Sol suficientemente para ter um ambiente agradável. Né? Mas, por exemplo, nós temos o Ganimedes. Ganimedes é muito grande, ele é próximo do tamanho da Terra quase. Né? Né? Ele é muito grande, Ganimedes é muito maior que a nossa Lua. Né? É quase que um planeta mesmo. É muito legal. Então, em termos de gravidade, puta, a gente andaria numa boa lá. Eu não lembro mais, parece que é maior que Marte. Se eu não me engano, eu posso estar enganado agora, mas uma das luas de Saturno, Júpiter, ela é muito grande. Ela é maior que Marte até, se eu não me engano. Em termos de estrutural. Então, é mais que um planeta, né? Só não é planeta porque não está orbitando o Sol, está orbitando o Júpiter, né? Então ele se torna uma lua. Né? Depois eu vou ver direitinho aí essa informação. Eu esqueço, as coisas são muito dadas na minha cabeça. O Robert Bigelow é o dono da empresa aeroespacial grande nos Estados Unidos. Ele comprou um rancho ufológico para estudar o que acontecia ali por 10 anos. O senhor poderia perguntar para os ETs, do seu lado, o que está acontecendo lá? Eu vou dar uma olhada no filme primeiro, tá? Deixa eu assistir. Isso aqui é um seriado que está na History Channel, né? Eu vou postar na internet, eu prometo para vocês que eu vou assistir. Depois que eu assistir, eu pergunto para meus amigos lá o que está rolando lá. Todos os corpos dos extraterrestres em seus
respectivos mundos são derivados do carbono ou podem existir corpos de silício? Pode existir, o silício é muito parecido com o carbono, né, em termos estruturais. Né? Em termos estruturais, você... Né, inclusive, tem um filme da Enterprise muito interessante, lá do Spock, ainda do capitão David T. Kirk, eles vão no planeta e encontram uma forma de vida baseada no silício. Tá? Você está entendendo? Eles encontram uma forma de vida que não é carbônica, é baseada no silício. Tá? Essa é uma teoria muito antiga dentro da nossa própria biologia, que seria possível substituir o carbono pelo silício para fazer moléculas orgânicas. Mas um extraterrestre que não deixe de ser senciente, que fique em atividade contínua, sem dar aquela parada de 2 minutos, não estressa? Pode até estressar. Pode até estressar, porque eu, como espírito, também me estresso. Tem hora que lá no astral eu quero sair na porrada. Isso é normal, isso faz parte da emoção humana, do sentimento humano. Tem hora que a gente quer brigar até do outro lado lá. No bom sentido, claro, nada de. Né? Mas a gente, lá no outro lado tem muita ignorância, cara. Você não tem noção, o umbral é terrível. Tem hora que você fala assim, só sair na porrada com os espíritos desses mesmo, para aprender. Mas é normal, é normal. Professor, em qual outro sistema solar existe um projeto Terra? Existe um projeto Terra? Então, cara, provavelmente, né, Alfa Centauro, que é uma estrela muito perto da nossa, né? Muitos contatados dizem ter contato com seres que vieram de Alfa Centauro. E Alfa Centauro seria perto. Se você descobrir viagem interestelar com a tecnologia moderna, você pode, na era da luz de um planeta desse, eles podem visitar a gente. E pode vir visitar fisicamente, sabe? Você está entendendo? Não teria problema, não. Inclusive, né, toda a descrição do Astar Sherran, do pessoal do Astar Sherran aí, ele vem do planeta Metara, que circundaria Alfa Centauro. Tá? É a descrição do próprio Astar Sherran, né, da frota de Astar Sherran. Entendeu? Emissão na Terra, né, vindo do planeta Metara, certo? Que é Alfa Centauro, né? Porque Alfa Centauro é um sistema solar, tá? E Alfa Centauro é um sistema binário, tá? Ele é um sistema com 2 sóis, tá? Então, você pode estar orbitando a Alfa Centauro A ou estar orbitando a Alfa Centauro B, entendeu? Alfa Centauro não é um planeta. Você pode ter dezenas de planetas orbitando esse sistema de Alfa Centauro. Né? Inclusive, um outro sensitivo também que fala que contatava seres de Alfa Centauro. É muito interessante, que é engraçado, por exemplo, que um sensitivo da Bahia, né, que canalizava Astar Sherran e aqueles alemães, ele falava que o Astar Sherran vinha de Alfa Centauro e o planeta dele era um planeta chamado planeta Metara. Esse é o termo, tá? Aí, o pessoal aqui do Peru, né, que tem o Charlie Pazzo, o Sisto Pazzo, que tinha o grupo Rama, e o Charlie tem até um livro escrito, está no Brasil, todo mundo pode ler esse livro, chama Semeadores de Vida. Ele fala que contatava seres de Alfa Centauro, mas do planeta Apu. Planeta APU, escrito assim, APU. Tá? Só se tiver mais de um planeta habitado lá no sistema Alfa Centauro, por exemplo, ele vai saber. Né? Os animais que estão ascensionados no plano espiritual falam, pilotam naves? Sim. E outras coisas? Eles não são mais animais, né, gente? Eles não são mais animais. Aí você vê, como vocês falam, um insetoide, um cafanhotoide. Vocês vão achar que eles são esquisitos, né? Um reptiliano lá, vão achar que é um animal ascenso. Né? O senhor poderia pedir aos ETs que estão ao seu lado uma mensagem para nós que estamos assistindo agora, nesse tempo tão difíceis? Olha, hoje não, tá? Hoje não. Eu não costumo fazer isso. Eu não sou que nem outro sensitivo que dentro da frente da câmera que começa, sabe, incorporar e dar mensagem.
Você está me entendendo? Eu não gosto muito de fazer isso. Eu acho isso muita teatralização de uma coisa fenomenológica, né? Eu quero que um dia ele materialize e fale para vocês. Não precisa eu, né? Vai chegar esse dia, pode ter certeza. Eles vão materializar aqui, vão falar com você diretamente. Vão dar uma mensagem, vai revolucionar o planeta. Vai virar o planeta de ponta cabeça. Mas eles podem fazer isso. Eu encho o saco dele o tempo todo. Materializa e fala vocês com eles aí, pô. Fica mandando eu dar mensagem. Vai vocês mesmo. Eles dão risada comigo, porque eles sabem que ainda não podem, né? Mas eu falo para eles, pô. O povo vai acreditar em mim, o povo não acredita em mim, eu falo com vocês. As pessoas não acreditam em mim, as pessoas não acreditam mais em médium. Médium está muito embaixo ultimamente no mundo. Né? Professor, na área da luz, pode haver mais de um projeto existente no mesmo sistema solar? Depende aqui no nosso não, né? Porque o nosso não tem um planeta igual ao nosso. Né? O planeta, para ter vida no plano físico, ele tem que ser muito bem preparado. Sabe? Ele tem que ser muito bem construído, muito bem constituído para ter formas biológicas no plano físico e tudo mais. Né? É uma coisa muito demorada para fazer isso. Tá? Os extraterrestres confirmam ou negam a passagem de Nibiros no nosso Negam, sistema solar? não tem Nibiros. Não tem Nibiros. Nibiros é uma invenção. Tá? Nibiros é uma invenção do Zecharia Sitchin, é uma interpretação dele. Não existe Nibiros. Professor, afinal de contas, qual seria a serventia de planetas super quentes ou super frios? Para nada. É para encher o espaço de lixo. Né? Na verdade, você pode ter, é muito importante que você pode ter vida astral nesses mundos. Porque quando você pega uma lua de Ganimedes, por exemplo, para nós é uma lua super fria, tal. Mas e o plano astral? O que os espíritos precisam de condições para viver? Será que o espírito precisa para viver da mesma condição do nosso planeta? Acho que não. Você é da mesma temperatura? Não. Por quê? Será que o espírito morreria na Antártida? Ele já está morto? Será que o espírito morreria de frio na Antártica? Olha que interessante pergunta. Né? O ser humano, para viver na Antártica, aquela puta roupa, puta equipamento, né? Para dar temperatura. Mas será que o espírito precisaria dessa temperatura para existir? Qual a temperatura ideal para o espírito existir? E confortável, sem problema. Né? Então, você poderia construir colônias espirituais, né, ao redor de Ganimedes, de Titã, né? Você está entendendo? Sacou? E outros mundos pela galáxia que não tivesse vida no plano físico. Por exemplo, Vênus, por exemplo. Vênus é um puta do inferno fisicamente. Mas ele pode ter muito bem colônias astrais que é fora da atmosfera de Vênus. Né? Que é bem elevado e você tem uma superfície mais estável lá. Por que não? Professor, existem histórias que Hitler está preso em Plutão. É verdade? E estaria sob a guarda de Gandhi? É difícil a gente ficar falando essas coisas para vocês que nenhum de vocês podem confirmar. Né? Porque todo mundo aceita qualquer coisa, não é verdade? Qualquer livro esotérico chega e fala para você, e se eu chegar e falar, não, o Hitler tá fora do sistema solar, está em outro lugar, né? Você tá entendendo? Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês que vocês não entendem. Nunca existiu santo na Terra aqui. Segunda Guerra Mundial era todo um bando de merda nessa Terra aqui, né? É gente matando todo mundo, gente se matando todo mundo, sabe? Eu vou contar um fato para vocês muito interessante que pouca gente sabe. Quando os Estados Unidos foi lançar uma bomba em Hiroshima na Segunda Guerra Mundial, a bomba foi lançada. Os japoneses não mandaram, depois da explosão, nem no dia seguinte, nenhum soldado, ninguém para ajudar. Não tinha médico, estava morrendo todo mundo, hospital todo arrebentado. Todo mundo teve que se virar sozinho. Por que o exército japonês não mandou uma tropa para resgatar os feridos, para ajudar as pessoas? Eram coisas que não dava para entender.
Não dava para entender como que o japonês não ia ajudar seu próprio povo que estava numa merda desgraçada. Você está me entendendo? Tá? Talvez porque os próprios cientistas japoneses sabiam que tinha uma puta radiação, filha da puta, que se entrasse lá ia morrer também. Né? O povo ficou na pior. Você está entendendo? Mas eles poderiam montar um hospital de campanha, como os Estados Unidos fez, depois de uns 3 meses da explosão. Os Estados Unidos que invadiram o Japão, aí já construíram a uma certa distância de Hiroshima, hospitais de campanha, sofisticado para estudar o efeito que a radiação tinha feito nos japoneses. Sabia disso? Eram todos cientistas, médicos americanos, analisavam semanalmente, as pessoas tinham que ir no hospital para fazer checagem de sangue, exame disso, acompanhar a evolução da infecção radioativa. Porque vocês sabem, a explosão matou 80 mil pessoas. Um ano depois, morreu mais praticamente 70 mil pessoas. Entendeu? Os efeitos da radiação vai matando a pessoa envenenada. E não tem remédio. Não tem remédio. Depende do nível de contaminação, ela vai morrendo aos poucos e a morte é terrível ainda. Né? Mas são coisas muito engraçadas que a gente vê. Porque isso eu não entendo como é que os caras não foram ajudar. Certo? Aí você via criança, você via aquelas cenas terríveis, né? Criança catando lixo, comendo lixo, bebendo água radioativa, um monte de coisa que não dá para entender. Né? Não dá pra, o que eu falo para vocês, não é Hitler o cara. Você não tem noção quanta gente ruim tinha nesse planeta. Então, a gente tinha que, lá em Juto, mandar olha, a gente mandaria 100 milhões de pessoas para esse mesmo lugar que o Hitler tá? Com a maior facilidade. Você está entendendo? Não sei, vocês colocam a culpa numa pessoa só. Pô, a Alemanha inteira era uma desgraça naquela época, todo mundo defendendo aquela ideologia, sabe? Todo mundo, Heil Hitler, pô, a Alemanha inteira botou o homem lá em cima. Você está entendendo? Pô, né? Todos são coniventes. Os próprios generais, aquelas pessoas todas estudadas, fazendo aquela merda, né? Massacrando o judeu, dando ordens para matar aquela criança. Porra, você está entendendo? Vão fazer o que com esses caras? Esses caras é muito pior do que o próprio Hitler. É. Professor, se os ETs podem vestir qualquer roupa, eles podem habitar qualquer planeta, sendo quente ou frio? Provavelmente sim, mas eu pergunto, para quê? Né? Eu vou ver no planeta como nem Marte. Tem bosta nenhuma em Marte. Né? Marte é um deserto só. O que eu vou fazer lá em Marte? Não tem nada para ser feito em Marte. Você não tem nada para fazer em Marte. Tem lugar muito melhor para curtir a vida do que ir para Marte. Não tem nada para fazer em Marte. Igual nós, vou fazer o que no meio do deserto do Saara? Vai lá você, por que você não vai morar no deserto do Saara? Não tem ninguém morando no meio do deserto do Saara. Se não tiver água, ninguém fica, cara. As pessoas ficam em lugares, né? Onde tem oásis e tal, montam cidades, ali sim. Mas no meio do deserto, tem areia, fazer o que lá? Existem sistemas solares com muitos sóis e planetas? É possível equilibrar o sistema? Então, dá complicações? Se torna muito complicado, né? Existem sistemas com nós. Você sabia o que é Capela? O famoso exilado de Capela? Você sabe quantos sóis tem Capela? Não, senhora. Capela é um sistema de 9 sóis. Caralho, como diz o Kim Jong-un lá, calaio. Pra que tanto, né? Pô, o bronzeado lá é beleza. Os planetas não sabem o que é noite lá. Tudo sol pra cacete, né? Põe um, sobe 3. É uma beleza. Né? O que tem de sol no céu é uma beleza. São 9 sóis. Podem fazer uma pesquisa aí, vocês. Estrela Capela. Estude o sistema Capela. Eu sou astrofísico, eu sei. Hã? É um sistema múltiplo. Tem 2 sóis principais, tem 2 sóis grandes e outros 8 e outros 7 menorzinhos. Mas são todos sóis. E os 2 sóis deles maiores são bem maiores que o nosso. Né? Não é então? Peraí, mais uma pergunta. Mais uma pergunta? Vamos lá. E o ET Bob da KGB é verdadeiro? O ET o quê?
Bob. Claro que não. Ninguém tem ET da KGB, ninguém tem nos Estados Unidos, ninguém tem em lugar nenhum. Você acha que ET é gente morta? Quem é que vai prender gente morta? Fala pra mim. Né? Não tem. Esses caras inventam. Isso é tudo invenção para dizer que está no controle das coisas. Que o serviço secreto, os países controlam os ETs, não precisa ter medo. Os Estados Unidos faz a mesma merda, fez a mesma coisa. Fala que tem o ET tá aqui comigo, estamos conversando, numa boa. É tudo mentira. As pessoas não sabem o que são os ETs de verdade. Os ETs não são nada do que a gente imagina que eles sejam. Todo mundo acha que o ET é aquele cara que vem de outro planeta, no disco voador. Claro que não é, ele não é isso. Hã? Não é. Quais são os prazeres dos ETs? Oi? Quais são os quê? Quais são os prazeres dos ETs? É tirar sarro de nós aqui na Terra. Fazer piada com o ser humano aqui na Terra, né? Como é que é? Fazer aquelas pegadinhas com o ser humano. Brincadeira, gente. Nem vamos falar nisso. Não tem sentido a gente ficar conversando sobre isso, né? Sobre a vida pessoal dos ETs. Professor, quando as atividades físicas no Acha de Limeira voltarão? No Acha de Limeira? Olha, gente, nós temos que seguir as regras e nós temos que seguir as leis, né? Então, claro, nós não vamos desobedecer nenhuma lei, né? A partir do momento que o próprio governo do estado e o governo da cidade de Limeira abrir para reuniões, para encontros, abrir cinemas, abrir bares, né? E a gente pode estar dentro desse processo e poder abrir o nosso Acha para encontros com 20, 30, 40 pessoas, né? Dentro da margem de segurança, como a gente fala, né? Mas a vacina está vindo, gente. Tenha paciência. A vacina inglesa, ela está sendo provada 100% eficiente. E é a que nós estamos investindo nela, né? Nós estamos pagando 1 bilhão e 300 milhões pelo royalty da vacina, pelos ingleses. Né? Os ingleses não estão fazendo nada de graça, não, para dar de graça para o mundo. Não. Isso é tudo bobagem. Ninguém dá nada de graça para o mundo. Mas a gente está comprando essa vacina. Ela provou que 2 doses é 100% eficiente até agora. É imunidade garantida. Ok? E aí nós vamos ter capacidade de produzir essa vacina, né? E depois nós podemos vender a vacina também, entendeu? Então a gente pode vender para outros países e recuperar o dinheiro que foi investido, porque nós temos tecnologia no Brasil para fazer isso. Eu já disse para vocês no começo do ano, quando isso apareceu, que não era um vírus tão difícil de ser combatido, que era uma questão de tempo. É o tempo de produção, é o tempo de experimentação, é o tempo de construir essa vacina. E vai aparecer mais de 30, 40 vacinas eficientes, você vai ver, no mundo. Tá? E rapidamente o mundo vai ser imunizado. É uma questão de dezembro. Os Estados Unidos estão falando que vai imunizar as pessoas em outubro, com uma vacina. Em outubro. Né? Antes das eleições americanas até. Então, nós temos boas perspectivas para talvez chegar em dezembro, já nós ficarmos livres dessa doença de uma vez por todas. E aí tudo volta praticamente, vamos dizer, entre aspas, ao normal. Tá? Tá beleza? Então, namastê, muita paz a vocês, muita luz.